vai me dizer que tá sobrando. Tô fazendo um esforço aqui, não tô deixando de viver. Mas uns caraminguá no mês aí tem deixado, Rodrigo, tem ficado no meu bolso e tal. O que você faz com esse dinheiro? Ah, vou investir. Você já pensou na possibilidade de ir pagando prestações que você tem assumidas, por exemplo, com o financiamento do teu carro ou da tua casa? O financiamento que você fez é aquela modalidade decrescente, agora um pouco mais pesado e depois vai ficando mais leve? Será que você não aguenta que compensa pegar esse dinheiro, Rodrigo? Vou usufruir dele. Não é usufruir que está o futuro? Faça a conta, vamos ver se vale a pena. Uma modalidade de crédito que se tornou muito comum entre as pessoas. O financiamento é uma espécie de empréstimo que pode ser utilizado para adquirir todo tipo de bem, móvel ou imóvel, procedimentos cirúrgicos, educação. E é a partir do empréstimo que a pessoa também acaba adquirindo uma dívida que pode ser paga em várias vezes. E é aí que começam as estratégias de muitas pessoas para eliminar de vez este compromisso. Eu antecipei algumas parcelas do final, né, para terminar antes mesmo. Compensou? Compensou. Por enquanto ainda não consegui adiantar as parcelas para diminuir o juro e diminuir o tempo, ainda não. Antecipei, a gente se vira, né? Compensou antecipar, por exemplo? Às vezes não compensa, mas é a única saída que a gente tem. O importante é você sempre fazer a dívida sabendo que o teu orçamento vai dar para pagar. Se não dá para pagar, nem faz, que daí não tem jeito, que não existe milagre. Bom, nós vimos que antecipar parcelas de um financiamento é a estratégia escolhida por muitas pessoas. Mas será que compensa? Quem vai responder a estas e outras perguntas sobre as estratégias, então, para amortizar aí os financiamentos é o Diego Richene, educador financeiro. Diego, é uma estratégia que vale a pena antecipar parcelas? Ana Paula, é uma estratégia válida, mas você precisa considerar exatamente todas as nuances do seu contrato, porque nem sempre vai compensar. Te dou já um exemplo. Se você, por exemplo, tem um financiamento, suponha que você está pagando ali por volta de 10, 12% de juros ao ano, suponha. Mas você tem uma dívida, por exemplo, uma outra dívida que você está pagando 20% de juros, é muito melhor você pegar e pagar aquela outra dívida e continuar com o seu financiamento. Tá? Agora, se você realmente quer ter mais fôlego financeiro na sua vida normal, sim, é uma estratégia interessantíssima você antecipar as parcelas. Por quê? Aí depende exatamente do tipo de sistema de amortização, ou seja, o tipo de contrato que você fez com a instituição financeira. Tá? Aí, por exemplo, nós temos a tabela SAC, que a tabela SAC, a característica central dela seria você ter uma parcela decrescente, mas dentro do contrato você vai pagar o mesmo valor, você amortiza. Isso que significa amortizar seria basicamente você estar pagando o que você realmente deve para o banco. Só que você amortiza isso de forma constante, então não importa se você escolher, por exemplo, amortizar a primeira ou a última, vai ser sempre o mesmo valor. Na Price já tem uma outra característica, na minha opinião, um pouco mais interessante para quem tem uma estratégia de amortizar. Porque a parcela, por mais que seja constante, mas a amortização, ó, você amortiza mais. E normalmente o ideal seria você fazer uma amortização nessa tabela inversa. Ou seja, é simplesmente você amortizar as últimas parcelas do que as primeiras. Porque aqui você amortiza mais. Enquanto que, por exemplo, na SAC, não importa, você vai amortizar o mesmo valor. Esse tipo de informação a pessoa vai ter que buscar, é claro, com a financiadora. Exatamente. Logo no início que a pessoa faz o financiamento, ela já vai mais ou menos ter a informação. E normalmente, grande parte dos contratos no Brasil hoje são pela tabela SAC. E por quê? Porque aqui, em tese, você paga menos juros do que na tabela Price. Isso é fato. Agora, em termos de amortização efetiva, essa tabela pode ser sim interessante, mas a Price é muito mais interessante. Ela é realmente muito indicada para quem, por exemplo, tem um saldo de FGTS,
quer amortizar, tem um valor muito grande para amortizar, vai amortizando as últimas. Na saque, de novo, tem essa peculiaridade, porque você já vai pagar realmente menos juros, né, na saque do que na price. Para que não hajam dúvidas, Diego, aquela pessoa, por exemplo, que vai receber aí o 13º salário, está pensando em quitar aí algumas parcelas ou até mesmo quitar todo o financiamento de um veículo, por exemplo. Qual que seria o primeiro passo aí para ela? Bom, ela tem que analisar exatamente quais são as taxas de juros que estão embutidas nesse contrato, tá? E analisar se ela, por exemplo, tem outras dívidas. Se essas dívidas forem maiores, né, os juros forem maiores do que do financiamento atual dela, por exemplo, realmente é melhor ela pagar aquela outra dívida do que o financiamento, por exemplo. Segundo plano, se eu quero realmente amortizar, eu vou verificar agora o quê? Qual é realmente a minha capacidade financeira. E quando eu falo isso, é verificar se eu vou ter condições de fato de ir amortizando todas as parcelas do contrato. Por exemplo, pode ser uma amortização direta, né? Que a gente está falando que você amortiza parcela por parcela, paga de hoje, a do mês que vem a outra, estou antecipando. Ou a inversa, como nós já explicamos, antecipa as últimas e trago para cá. Verifica tudo isso, essa capacidade. Mas uma última informação, que eu acho que talvez seja até a mais importante de todas, é você verificar se no mercado você tem opções mais interessantes. Eu recebi o meu 13º. Eu tenho, por exemplo, aplicações financeiras que me paguem mais do que a minha dívida. Se eu tiver, é melhor deixar meu dinheiro lá aplicado, investido, e pago as minhas parcelas normalmente só com aquele rendimento, aqueles resultados. Forma um saldo maior para pagar. Se não tiver, realmente é muito melhor você pagar as suas dívidas. E conversar com quem sabe. Eu não tenho, Rodrigo, a plenitude de conhecimento sobre isso, mas pretendo fazer um financiamento de uma casa, saque, tabela price, né? Existem diferenças, mas no fim das contas paga mais uma, paga menos outra, dá para, né, se valer dessas possibilidades de amortização constante ou não. Então, procure aprender. E se a gente se esforçar um pouco, assimila. Educação. Para mim e para você. Aqui ninguém está se colocando como professor. E que bom que nós temos bons, né, professores que sabem ministrar uma aula como essa de forma sucinta. Nós tivemos uma baita aula em menos de 5 minutos. Toda sexta-feira. Falamos a respeito de tabela saque, de tabela price hoje. Qual será o nosso próximo assunto na sexta-feira da semana que vem, já no começo de junho? Sugira você também. Eu tenho tido dificuldade com determinada conta. Falamos, eu acho que semanas anteriores, modalidades de cartão de crédito. Tem cartão que gera pontuação, tem cartão de crédito sem anuidade. Qual a diferença desse para aquele que eu pago anuidade? E eu sei qual é o meu cartão, não sabe, você assinou um contrato com o banco e ninguém te informou, você não perguntou também, né? Temos que ser curiosos, feito fiote de coruja, né? E com curiosidade, vamos ouvir doutor Flávio Machado comigo.